Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, e faz parte do nosso projeto Lendo Clarice, que tá saindo aí com muito atraso, mas tá saindo. A gente está discutindo a quarta obra da Clarice e a ideia é discutir os 9 romances, então hoje a gente tá com A Maçã no Escuro, o próximo é A Paixão Segundo o GH, deve sair aí entre 15 e 20 dias a nossa próxima discussão. Para quem está chegando por aqui agora, a ideia do projeto é discutir as obras da Clarice de maneira um pouco mais demorada, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, ao invés de fazer uma resenha ou uma discussão um pouco mais curtinha. Já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativar as notificações, curtir o vídeo, porque isso sempre vai ajudando o YouTube a entender a relevância do canal, entregando aí nosso conteúdo para outras pessoas interessadas em literatura também. Vamos falar então sobre A Maçã no Escuro, que é a quarta obra da Clarice e que para mim é a obra mais complexa até agora, mais diferente das outras. Demorei muito para me conectar. Acho que com o final do livro que eu comecei a me conectar de fato com A Maçã no Escuro, mas é uma narrativa enfim, tem muito fluxo de consciência, muito mesmo, e tem muito pouco diálogo. E todos esses aspectos vão deixando a narrativa um pouco mais arrastada. E aí, assim, quando você vai chegando mais perto do fim, isso tudo faz sentido, toda a estrutura que a Clarice escolhe dar para essa obra vai fazendo sentido quando a gente vai caminhando um pouco mais para frente. Vamos falar aí, então sobre diversos aspectos sobre A Maçã no Escuro, que é a primeira obra até agora, não sei se todas as outras vão ser, mas é a primeira obra até agora que tem um protagonista masculino, olha só. Não sei se dá para dizer que ele é o único protagonista, porque a gente tem duas mulheres que têm uma relevância na narrativa, que são a Ermelinda e a Vitória, mas também não dá para dizer que elas são protagonistas. Elas têm uma relevância e desempenham um papel fundamental na narrativa, mas o fio condutor da obra é a história do Martim ou Martin. Eu vou chamar de Martim, acho que a pronúncia fica mais lógica. Mas a história, o fio condutor é em torno da vida dele e essas mulheres, elas aparecem com bastante relevância, mas de qualquer forma com menos presença e com menos papel na história do que os dois. Então ele é o primeiro protagonista masculino do que a gente viu até agora. Maçã no Escuro foi publicado em 1961, mas pelo que eu estava lendo, ele foi escrito pelo menos 5 anos antes. Então foi um livro aí que a Clarice escreveu, deixou na gaveta e, enfim, foi publicado um tempo depois. Eu vou deixar uma capinha bonitinha aqui, porque a minha eu li no Kindle e acaba que não aparece aqui no vídeo. Vou deixar a capinha certa da edição que eu li, que é uma edição pela Roku. O romance ele está organizado em 3 partes, então a primeira parte chama Como se faz um homem, Nascimento do Herói, A Maçã no Escuro. E por mais que a obra carregue o último título aí, A Maçã no Escuro, essa pergunta, essa ideia do que como se faz um homem ou o que é um homem, talvez seja o que sustenta a obra, assim, né? Então a gente tem essa pergunta voltando várias vezes: o que é um homem, como se faz um homem, que dá relevância para o homem, qual que é o papel do homem, para que a gente está aqui, para que o homem nasce, para que o homem desempenha um papel, para que o homem está vivo. Talvez essas indagações aí sejam as que passem pela cabeça do Martim e que necessariamente vão carregando a gente junto com ele ali para tentar encontrar a resposta para isso, o que é um homem ou para que serve de fato um homem. Temos 3 partes que dividem o livro, mas a gente tem vários capítulos em cada um. Então, por mais que ele seja um romance longo, é o mais longo, é o mais extenso aqui dos que a gente viu, é da Clarice Lispector, ele tem 300 e poucas páginas, os outros eram um pouco mais curtos. Então, os vários capítulos vão deixando a narrativa fluida, assim, porque vai se subdividindo. Não tem muita oscilação no tempo, a obra vai acontecendo de modo linear, os acontecimentos vão se encadeando de forma linear. Isso também é um ponto que deixa a narrativa mais fácil, assim, ao contrário de narrativas que vão e voltam aí nessa questão do tempo. A gente tem um narrador onisciente, e o narrador onisciente é aquele que vê tudo e que tem acesso ao pensamento das personagens, que tem acesso aos sentimentos, às emoções, às dúvidas, às angústias, como característica de geral aí das obras claricianas, esse narrador que consegue mergulhar aí na mente da personagem e a gente deixa o leitor ir caminhando aí junto com o pensamento do Martim. Então, quando o Martim se perde nos seus pensamentos, nas suas divagações, a gente vai se perdendo junto, porque o narrador coloca a gente lá dentro.
a gente até tem alguns fluxos de consciência, ou pelo menos uns espaços para a voz de outras personagens, da Vitória, principalmente. Então a gente até tem uma presença desse pensamento das outras personagens, do foco narrativo das outras personagens, mas como eu disse lá atrás, quem tem o domínio aí, ou para quem a obra se volta de fato, é o Martim, esse nosso protagonista. E o Martim, ele cometeu um crime que fica explícito logo no começo da narrativa. Ele cometeu um crime, mas qual é o crime não se fala. E como ele fala só lá no final, eu não vou entregar esse fim aqui pra vocês. Tem obra que eu já aviso antes, né? Mas tem obra que eu acabo contando no final quando é muito importante para análise, ou quando sustenta elementos que estão na introdução. Dessa aqui não precisa, assim, a gente vai caminhando bem, a gente consegue fazer uma boa análise sem saber qual foi o crime de Martim, até porque a obra não se volta essencialmente por crime. Por mais que o crime, a ideia do crime que ele cometeu vá voltar muitas vezes e vai ter espaço muitas vezes na fala dele, na fala das outras personagens, por mais que esse crime tenha sua relevância, não é a coisa mais relevante, porque a gente vai percebendo depois que vai acontecendo com a cabeça do Martim ali, mas de qualquer maneira, quando a gente tá ali no começo dá muito a impressão que a gente vai ter aí um suspense ou uma investigação, mas não é sobre isso que a obra fala, não é sobre o crime, apesar da ideia do crime estar logo na abertura. A obra começa, ela já começa com o Martim fugitivo, então ele tá num hotel isoladão, vaziozão, que só tem o dono do hotel, que é um alemão, e tem um funcionário, tem ele, então ele tá num lugar meio isoladão, assim, meio sozinho, solitário demais, e ele tá ali para se esconder do crime que ele cometeu. Não se fala qual que é o crime que ele cometeu durante toda a narrativa, só lá pro fim. Mas ele já tá 2 semanas nesse hotel e tem um carro que tá parado na frente, que é o carro do alemão. Esse carro tá parado há muito tempo. É como se esse carro tivesse há tanto tempo ali que ele já tivesse vinculado com aquele espaço e fizesse meio que parte dele. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas isso tem muita relevância, essa ideia de que a coisa está vinculada ao seu espaço. Mas de repente o Martim escuta esse carro funcionando, mas ele não escuta de fato. Ele está sonhando, e aí ele escuta o carro funcionando, ele escuta alguém chamando o nome dele, ele acorda sobressaltado, e quando ele acorda, ele já vê o carro em movimento, e aí ele já cria na cabeça dele que o alemão denunciou ele pra polícia, que tá vendo polícia e tudo mais, que ele precisa fugir, e ele foge a partir desse momento. Então a primeira cena, o primeiro evento que abre a narrativa é essa ideia de que ele tá fugindo para poder fugir do crime que ele cometeu, fugindo pela segunda vez, porque a primeira vez ele fugiu pro hotel, agora ele vai fugir do hotel. O que é, se não é então a ideia do crime que sustenta a narrativa, o que sustenta? É justamente a ideia da criação. Tem muita metáfora com o texto bíblico aí, quem conhece mais a Bíblia, quem é mais afinado com a Bíblia vai perceber isso melhor do que eu, mas a gente percebe muito essa metáforas bíblicas, principalmente metáforas da criação. Então a ideia de uma coisa sendo criada, a ideia de uma coisa sendo construída pela primeira vez, a ideia de alguma coisa ganhando força e ganhando vida pela primeira vez é certamente o ponto mais importante da narrativa, porque a ideia do romance é mostrar que o Martim ele decide em algum momento da vida criar ele próprio. É como se ele fosse o seu próprio Deus, porque aquele não vai criar uma outra coisa, ele não vai criar uma outra vida, mas ele está criando a sua própria vida. Ele decide cometer um crime, então, justamente para poder mostrar que a vida tem sentido, ou para tentar descobrir qual que é o sentido da vida, e ele comete esse crime por essa razão. E a obra inteira, então, vai caminhar no sentido de mostrar qual que foi o Martim está criando ali, ou como que ele está se criando. E eu gosto muito dessas metáforas que vão aparecendo ao longo do texto, justamente porque elas vão dialogar muito com uma questão da linguagem. Então, bom, se o Martim está se criando como um deus mesmo, ele vai precisar fazer isso por meio da linguagem. Então a gente vai ter muitas metáforas de que ele está inventando uma nova linguagem, de que ele está inventando um novo sentido, de que ele busca criar a si próprio para antes dos sentidos morais, para antes das regras, para antes dos interditos. Então é como se ele quisesse chegar à sua gênese mesmo para tentar voltar para um passado, para tentar voltar para um lugar antes de que tudo isso existia. Se eu lembrar, tem um poema do Manuel de Barros que fala mais ou menos isso também. Mas essa ideia de que ele volta para si próprio, para se criar, é o que sustenta a narrativa.
O Martim, então, ele foge pela primeira vez pro hotel, e depois ele foge pro hotel, e aí que a narrativa vai começar de fato, porque quando ele foge, ele vai fugir para uma fazenda, ele vai, na verdade, seguindo reto. Ele sai do hotel e ele vai reto. Essa ideia de que ele vai reto tem significado dentro do contexto da história. Então ele foge, e quando ele tá fugindo, ele vai fugindo para um lugar reto até que ele chega numa fazenda. Pra gente pegar essa ideia de criação, aqui eu vou pegar alguns trechos pra gente ler. Aliás, eu acho que dessa vez eu vou ler vários trechos, porque tem vários trechos muito significativos pra gente acompanhando esse desenvolvimento do Martim, mas são os trechos curtinhos aí. Mas a gente tem essa ideia aqui que vai dialogar com o texto bíblico, que ele vai falar assim: além do mais, domingo era o primeiro dia de um homem. Nem a mulher fora criada. Domingo era o descampado de um homem. E a sede, libertando, dava-lhe um poder de escolha que o inebriou. Hoje é domingo, determinou o categórico. Então, a partir desse domingo, a partir dessa ideia, que ele percebe que ele pode se criar ali, porque nem a mulher foi criada ainda, nem a mulher apareceu ainda, e ele tá com uma gama de possibilidades diante dele, de coisas que ele pode ser, de coisas que ele pode fazer, e ele que vai decidindo como que vai ser criado isso tudo. Essa ideia de nem a mulher ser criada ainda, porque ela tem valor justamente porque depois vão aparecer duas mulheres que vão ter valor dentro da história do Martim, vão ter importância dentro da história dele, e que antes de chegar nessas mulheres ele tá ali se criando, ele tá ali se inventando de tal forma que ele não tem interferência absolutamente nenhuma, que ele pode se criar a partir dele próprio, e depois que essas mulheres aparecem na vida dele, meio que isso vai ganhando uma outra tonalidade. Quando o Martim tá fugindo, então, ele chega numa fazenda, por acaso, e a profissão dele é alguma coisa vinculada a cálculo, vinculada a matemática, mas quando ele chega na fazenda ele inventa que é engenheiro, e a fazenda ela é de uma mulher, é comandada por uma mulher, que é a Vitória, então ela que comanda seus funcionários, ela que comanda o funcionamento da casa, ela que é dona de tudo ali. Então nessa fazenda mora a Vitória, mora o empregado e mora a Ermelinda. Ele vai ter muita relação aí com a história dessas duas mulheres, da Ermelinda e da Vitória, mas nesse primeiro momento, quando ele chega, ele lida diretamente com a Vitória, e a Vitória vai ficar profundamente incomodada com aquele homem vindo do nada, sem uma história, dizendo que tá fugindo meio que de um casamento, que ele tá saindo de um casamento, por isso que ele tá fugindo, e que é engenheiro, mas que quer trabalhar arrumando cerca, cuidando da fazenda, cuidando de bicho. Então, quando esse homem chega, ela fica meio que com muitas dúvidas de quem que é esse cara, mas ao mesmo tempo ela não consegue dizer para ele ir embora, ela acaba o acolhendo ali, porque ela tá precisando de alguém para trabalhar, e ele fica por ali bastante tempo, e a história dele que vai ser contada vai ser justamente nesse espaço da fazenda. Quando ele chega ali naquele momento, ele vai se cercar de muito silêncio, porque ele tá numa fazenda, ele fica por horas, vezes ali, ele fica no curral, ele fica num lugar isolado, e nesse lugar isolado, nesse lugar completamente vazio, vai ser como se ele tivesse... como se o seu silêncio estivesse dentro do seu silêncio. O trecho vai dizer assim: Martim percebeu o silêncio e dentro do silêncio a sua própria presença. Então, é como se ele é como se ele tivesse que chegar num lugar profundamente vazio, num lugar em que não tem absolutamente ninguém, para finalmente ele conseguir se deparar com ele próprio, quando ele se cerca daquele silêncio, e é dentro daquele silêncio, dentro daquele vazio, que ele fala: eu tô aqui, e é a partir dali que ele vai se compreender, que ele vai se buscar, e que ele vai entender quem ele é, e que ele vai começar a ser ele mesmo. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, ele tá se construindo, esse homem tá se buscando, esse homem tá se construindo de fato. Então essa sua própria presença vai ser justamente o que ele vai buscar, e vai ser justamente o que vai levar ele para muitos lugares dentro de si próprio, e que vai deixar ele por horas muito confusos, mas a todo momento que essa confusão aparece, ele vai se sentir muito feliz, porque é como se pela primeira vez ele estivesse conseguindo fazer alguma coisa com um significado. Ali tem um trecho que diz assim: que era inteiramente vazio, para falar a verdade. Aquele homem rejeitara a linguagem dos outros e não tinha sequer começo de linguagem própria. E, no entanto, oco, mudo, rejubilava-se, a coisa estava ótima. Então isso aqui é maravilhoso, porque ele estava sozinho, ele tinha rejeitado a linguagem dos outros, ele também não tinha uma linguagem própria, porque é como se, bom, eu tô tentando me construir aqui, neguei tudo que é do outro, mas ao mesmo tempo eu não construí nada por mim e para mim, então o que está acontecendo aqui? Ele não sabia muito bem, mas ao mesmo tempo ele se sente muito feliz, porque
tava tudo ótimo. Por mais que ele tivesse oco, tava tudo ótimo. Ele tem uma relação muito conflituosa com a Vitória. A Vitória, ela é meio arrogantona, assim, ela duvida muito dele, ao mesmo tempo que ela é meio afinzinha dele. E aí fica uma relação muito complicada, porque ela humilha ele quando ele pode, porque ela trata ele muito mal ali, ela fala que ele vai dormir só se for no depósito de lenha, e ele fala, então tá tudo bem. Então eles têm uma relação muito conflituosa que se sustenta muito ao longo da narrativa e que vai piorar quando ele e a Ermelinda meio que começam a ter um trelelezinho ali, e a Vitória percebe. Então a gente percebe ali o, o Martim não num triângulo amoroso, mas ele tem uma relação conflituosa com essas duas mulheres que se percebem, uma percebe o interesse da outra por ele, e ele acaba se interessando por Ermelinda, mas ao mesmo tempo essa relação com a Vitória meio que dá uma piorada quando ela percebe isso, então ele acaba desenvolvendo uma relação conflituosa com as duas, não só com a Vitória. A Ermelinda, ela vai fazer o que ela pode para conquistar esse homem ali, quando ele chega, ela já se apaixona por ele, e ela diz que é uma coisa, mais ou menos uma ideia de que ela se apaixona por ele porque ele é um homem a partir do qual a mulher não se sente com vergonha, porque ele não tem vergonha, alguma coisa assim. Então ela fica apaixonada por ele imediatamente, tenta se aproximar dele, tenta fazer o possível para poder ter uma relação com ele, e aí ele vai chamar essa presença da Ermelinda de assediante. Então onde que ele tá, a Ermelinda quer estar junto, ela quer buscar, ela quer ver onde que ele tá, o que ele tá fazendo, e isso por vezes incomoda muito ele. Então por mais que chegue um momento que ele cede as investidas da Vitória, da Ermelinda, aliás, por mais que chegue um momento que ele ceda as investidas da Ermelinda, essa presença dela não é muito tranquila, porque ela faz isso de uma maneira um pouco sufocante, mas sufocante para uma pessoa que tá ali tentando ficar sozinho para se encontrar. Acho que é esse o jogo, assim. Por mais que ele chegue um momento que ele queira estar com a Ermelinda, ele talvez quisesse estar mais com ele mesmo, e essa presença dela acaba dificultando um pouco isso. Tem uma pergunta que vai se repetir muitas vezes, que é a ideia do que um homem faz, o que um homem faz, o que um homem é, o que é um homem, o que é o que um homem é. E essa palavra homem, ela é muito problemática, porque ela pode significar, em alguns aspectos, homem de humanidade, mas aqui a gente está falando de homem, creio eu, porque quando ele fala daquela metáfora, quando a voz narrativa fala daquela metáfora da criação, o que ele era um homem ainda sem a presença da mulher, eu acho que se marca aí essa ideia de que a Clarice está falando de homem, ela não está falando de homem humanidade. Então, quando ele pergunta ali, ele era um homem, mas restava algo inquieto. O que é que um homem faz? Então, quando ele repete essa pergunta, na minha perspectiva, ele está falando de homem e não de homem humanidade. Quando ele vai se descobrindo, tem uma frase que a voz narrativa vai dizer que para mim é maravilhosa, que é a ideia de quando ele diz: o homem estremeceu com medo de tocar errado em si, ele que ainda estava todo ferido. Para mim, acho que essa talvez seja a parte mais bonita da narrativa ali, porque a gente está falando de um homem que fugiu de um crime, então era para ele estar sendo lido como um criminoso, ou ele era para estar sendo julgado pelo leitor, vamos dizer assim, mas a voz narrativa não coloca ele nesse lugar de culpado, de condenado, não coloca ele nesse lugar de errado. A voz narrativa coloca ele nesse lugar de uma pessoa que está se formando, tentando se conhecer, tentando se entender, e nesse processo esse sujeito tem medo de tocar errado em si, porque ele ainda tá todo ferido. E eu acho isso maravilhoso. A ideia do crime, que ele faz propositalmente, vai sustentar a ideia dessa busca por criar um novo homem, assim. Então, ele comete o crime justamente porque ele diz assim, bom, qual que é a maneira de um homem, qual que é o primeiro ato de um homem, o que um homem faz pela primeira vez, vamos dizer assim. E aí ele diz, com a primeira coisa, né, o que um homem tem que fazer na vida é destruí-la. Então, quando ele comete o crime, ele comete justamente para destruir sua vida, com esse objetivo de destruir sua vida. E na minha perspectiva, assim, é como se quando ele destruísse sua vida, ele tivesse morrido, e a partir dessa morte, então, que ele vai criar um homem novo. É essa a função do crime, na minha perspectiva, assim, de que quando ele cometeu o crime, ele precisou abandonar tudo, abandonou a mulher, abandonou seu filho, ele abandona a sua vida, o seu trabalho, ele abandona tudo, sua moral, sua dignidade, porque ele vai
ser funcionário de uma fazenda que tem uma patroa extremamente autoritária. Então ele abandona tudo e ele vai para esse lugar no qual ele não é nada para construir aí, para buscar qual que é esse homem novo que ele está querendo construir. Esse homem novo, é claro que na cabeça dele tem que ter feito alguma coisa de importante, tem que ter significado, tem que ter relevância para poder isso ter algum sentido, não é mesmo? Não adiantaria ele criar uma nova pessoa que fosse exatamente insignificante como ele era anteriormente. Então ele quer criar um novo homem que tenha sentido, que tenha função, que tenha valor e que faça alguma coisa de importante. A Vitória e a Ermelinda, elas vão ser essas duas personagens aí que têm uma relevância à parte na narrativa, por mais que elas tenham uma relação aí com a história do Martim, elas têm um significado próprio porque elas duas estão muito em conflito. Então a Vitória é prima da Ermelinda, e a Ermelinda é uma viúva que vai morar na fazenda da Vitória quando ela fica viúva, justamente. E a Vitória é extremamente autoritária, mandona, gerencia uma fazenda, tem funcionários homens, isso aí publicado lá na década de 1960. E a Vitória e a Ermelinda, ela é essa mulher mais dócil, assim, mais calma, mais obediente. E as duas têm um grande duelo, assim, porque a Vitória vai dizer o seguinte: eu nunca cometi nenhum ato cruel, mas eu sou considerada ruim. A Ermelinda, ela nunca cometeu um ato de bondade, mas ela é entendida como uma boa pessoa. Então as duas estão nesse lugar ali. Ao mesmo tempo que a Ermelinda, ela não se vê como uma má pessoa, mas ela se vê como uma pessoa que busca o pecado. E o pecado aí nessa ideia de maldade. Então é como se ela buscasse, é como se a Ermelinda buscasse sair desse lugar de boa pessoa, buscando o mal. E o mal para ela nesse contexto é o Martim, que é esse grande forasteiro que chega ali sem dizer de onde que vem e com que história, e que vai despertar nela todo um aspecto de desejo sexual, de desejo afetivo, e que isso vai ter relevância porque isso vai ser muito forte na história dela e que vai marcar também a história dela com a Vitória. A gente já caminha aí mais para o final, onde que vai ser revelado qual que é o crime do Martim, mas esse aí eu não vou contar. Deixo para vocês descobrirem na narrativa e me contem aqui o que vocês acharam da discussão, o que vocês acham de A Maçã no Escuro, e espero vocês para a nossa conversa sobre A Paixão Segundo GH. Até mais!